Eu bati na tua porta com silêncio, com ternura, com urgência, e você sabe que não é coincidência estar aqui agora. Tem algo se movendo dentro de você neste exato momento, algo que você não consegue explicar com palavras, mas sente como um chamado que não dá para ignorar, porque não é um pensamento aleatório, nem uma lembrança solta. É o meu espírito, sim, é o meu espírito clamando o seu nome, e eu não clamo por acaso. Quando o céu se curva para te chamar, é porque há algo divino prestes a acontecer, e tudo começa aqui, neste momento sagrado. Mas há um pedido: fique até o fim desta mensagem. Algo vai acontecer dentro de você e não pode ser interrompido no meio. Então respire fundo, deixe tudo de lado por um instante, curta, compartilhe e se inscreva para nunca mais perder uma palavra que eu tenho para a tua vida. Sim, porque a próxima pode ser o milagre que você tanto precisa. Eu vi tudo que você segurou calado, os cuidados com quem já não consegue se cuidar sozinho, a preocupação constante com quem nem sempre te agradece, o esforço diário de manter a casa em pé enquanto você se sente se desmontando por dentro, o cansaço que você aprendeu a esconder até mesmo dos mais próximos. Eu vejo o quanto você tenta segurar tudo sem cair. Mas eu te pergunto agora, sem palavras humanas, com a força do meu espírito, até quando vai tentar continuar sozinho? Hoje não é só mais uma palavra bonita, é um resgate, um alerta, uma convocação celestial. O Espírito Santo está te chamando com urgência, porque o tempo de empurrar as dores para debaixo do tapete acabou. Eu quero tocar no ponto que ninguém vê, porque há uma unção que só desce sobre quem tem coragem de ouvir com o coração, ouvir com o espírito. E você sabe, é agora. Você não chegou aqui por hábito, não clicou neste vídeo por acaso. Foi conduzido, guiado, impulsionado por uma força que você sente quando olha para o teto à noite e pensa: será que alguém me vê de verdade? Eu vejo, e não só vejo, como estou te cercando por dentro e por fora neste instante. Quando o meu espírito clama, não é barulho, é vida sendo chamada de volta. É você sendo trazido à tona depois de tanto tempo se afundando em obrigações, em decepções, em batalhas que você já nem sabe mais por que começou a lutar. Eu conheço o teu coração e sei que mesmo quando diz que está tudo bem, tem uma parte sua gritando por socorro. Essa parte que os outros não percebem, eu estou tocando agora. Você não pode ignorar essa voz, porque ela não volta em vão. Existe um movimento invisível acontecendo agora mesmo em sua direção. Um tipo de proteção que não tem explicação humana, mas que está sendo liberada exatamente por causa da sua decisão de ouvir. Cada vez que você fica um pouco mais, que você insiste em não desistir, que você escolhe continuar ouvindo, você está se posicionando espiritualmente para receber algo que não pode mais ser adiado. Há bênçãos que foram travadas por causa do barulho do mundo, e eu estou aqui para abrir aquilo que ninguém mais consegue abrir. O Espírito clama não porque está desesperado, mas porque o céu decretou que sua vida precisa virar. E virar agora, porque há pessoas que dependem da tua lucidez espiritual. Há promessas que não podem mais ser enterradas. Há destinos que só se cumprem quando a voz de Deus é mais alta do que a voz da dor. Você já reparou como, ultimamente, parece que tudo está mais pesado? As notícias, o ambiente dentro de casa, o clima entre os seus, e mesmo tentando manter a calma. A verdade é que você anda no limite. Basta um detalhe para desabar. Mas ouça, não é coincidência esse acúmulo. Há uma batalha espiritual intensa sendo travada pelo teu nome. E não é à toa que o Espírito Santo está clamando com tanta força. É porque chegou o momento exato de você acordar espiritualmente. Você tem vivido de modo automático, quase como quem respira só por obrigação.
mas agora é hora de respirar por revelação, respirar por fé, respirar pela presença. O meu espírito não te chama para mais uma mensagem, te chama para um realinhamento que vai mudar a forma como você vive, pensa e enxerga as coisas daqui para frente. Não ignore. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, eu já preparei livramentos invisíveis. Enquanto você se preocupa com diagnósticos, eu tenho curas sendo preparadas no secreto. Enquanto você se desespera por respostas, eu estou abrindo caminhos que ainda não apareceram aos teus olhos. Só que há um detalhe: você precisa ouvir. Não apenas escutar, mas ouvir com o espírito desperto, porque há uma diferença entre passar por esta vida e ser transformado nela. E eu não te chamei para sobreviver aos dias, eu te chamei para testemunhar milagres. Mas quem não ouve o clamor do meu espírito perde o tempo da visitação. E você sabe, há janelas que se abrem só por alguns momentos. Este é um deles. E quando o Espírito Santo clama seu nome, é porque existe algo que ninguém pode viver no seu lugar. É pessoal, é intransferível, é agora. Você se lembra de quando orava com mais frequência? De quando confiava sem precisar entender tudo? De quando falava comigo no silêncio do seu quarto e sentia a paz sem precisar de nenhuma explicação? O tempo passou. As responsabilidades cresceram. Os problemas se multiplicaram. E aquele tempo foi ficando para trás. Mas eu não fui. Eu continuei ali. Mesmo quando você se distanciou, mesmo quando não teve forças nem para pedir ajuda, eu permaneci. E hoje te trago de volta, não para te acusar, mas para te restaurar. Porque ainda há muito pela frente. Há orações que você esqueceu, mas eu não. Há promessas que você achou que estavam canceladas, mas estão apenas aguardando seu coração voltar a escutar. O clamor do meu espírito não é um ruído, é um reencontro, um reinício, um tempo novo. E você está sendo convocado para entrar nele. Tem dias que você se levanta já esperando mais um problema. Tem noites que você dorme carregando preocupações que parecem não ter fim. E ainda assim insiste em continuar, cuidar dos outros, segurar a estrutura da casa, proteger quem você ama. Mas quem cuida de você? Eu. Sempre fui eu, e quando meu espírito clama teu nome, é porque você chegou no limite da força humana, e agora precisa de força divina. Há situações na sua vida que não serão resolvidas com mais esforço, serão resolvidas com obediência, com sensibilidade espiritual, com discernimento. E tudo isso começa agora, com uma decisão simples, mas poderosa: continuar ouvindo. Sim, continuar ouvindo até o fim, porque a palavra que te restaura está em movimento. E só quem permanece até o final experimenta o desfecho que eu preparei com tanto cuidado. Nada do que você viveu foi em vão, nem as lágrimas caladas, nem os dias sem respostas, nem as noites em que o sono não chegava. Tudo será transformado em testemunho quando você entender que eu não me afastei um segundo sequer. Você pode ter sido esquecido por pessoas, mas nunca deixei de te carregar nos meus pensamentos. Quando meu espírito te chama, não é para lembrar de um passado frustrado, é para destrancar um futuro glorioso. Há bênçãos que você nem imagina, esperando apenas o som do seu sim. E esse sim começa quando você escolhe ouvir até o fim. Porque cada palavra que sai da minha boca carrega cura, direção e força. Há coisas que só se alinham quando você se entrega por completo à presença. E é essa entrega que o Espírito está esperando. Não adie, porque o que está vindo é maior do que você pediu e mais forte do que você imagina. Eu estou aqui. Estou mais perto do que a respiração que sustenta teu corpo cansado. Conheço os caminhos que teus pés percorrem todos os dias. Vejo as madrugadas em que o sono não chega, porque tua mente insiste em revisitar dores que o tempo não conseguiu apagar.
Hoje, enquanto ouves esta palavra, algo eterno está sendo costurado no invisível. A tua vida tem um valor imensurável e por isso o Espírito não se calou. Ele te chama porque há uma rota sagrada sendo aberta debaixo dos teus passos. Não é exagero dizer que esta é uma das horas mais decisivas da tua caminhada. Você não sabe tudo o que está sendo disputado por trás dos cenários. Há decisões espirituais sendo definidas sobre sua casa, sua saúde, sua paz. E por isso, a urgência desta voz. Muitos não enxergam o que você segura no íntimo, mas eu vejo. E hoje, o Espírito clama o teu nome para selar um novo tempo, não com promessas vazias, mas com transformações que alcançarão gerações. Cada detalhe da tua história importa. Aquelas orações silenciosas, feitas entre uma tarefa e outra, não foram esquecidas. O tempo não apagou o valor das tuas sementes. Há respostas que já foram liberadas, mas que aguardavam esse momento de reconexão. Enquanto escuta, perceba, teu coração já está sendo tocado. Há um calor espiritual vindo sobre ti, quebrando couraças formadas pela dor. Esse toque é real e não vem da emoção, vem da presença. Eu conheço os nomes que carregam teu coração. Sei quem são as pessoas que mais te preocupam, os que te tiram o sono e os que te levam às lágrimas que você não deixa ninguém ver. O Espírito clama teu nome, porque há uma renovação vindo sobre tua sensibilidade espiritual. Aquilo que o tempo endureceu, eu estou amolecendo. Não é fraqueza, é cura. Não é sensibilidade comum. É o início de uma nova intimidade com o céu. Você tenta manter tudo sob controle. Organiza, cuida, se doa. Mas por dentro, uma voz te pergunta até quando. Hoje essa pergunta tem resposta. Não é mais você por si mesmo, é eu em você. É o Espírito Santo assumindo o lugar que há muito foi dado à preocupação, ao medo e à ansiedade. Hoje eu te recoloco no centro da promessa. A paz que você tanto precisa não vem de solução rápida, mas de uma entrega absoluta ao som da minha voz. Você não está ouvindo isso por acaso. A sua atenção até aqui é sinal de que teu espírito já está alinhado com algo maior. Há uma presença suave, mas poderosa, envolvendo teu interior. E isso é só o começo. Há ambientes que serão transformados porque você decidiu ouvir. Palavras que antes te feriam, agora já não terão o mesmo peso. Eu estou refazendo a atmosfera ao seu redor. Há dias novos te esperando e o caminho se revela agora. É difícil explicar com palavras o que acontece quando meu espírito se move dentro de alguém, mas você vai sentir. Aos poucos, como quem reencontra o sentido da vida, você vai perceber que os ruídos que antes te desconcentravam agora estão silenciando. Aquilo que te empurrava para baixo começa a perder força, porque quando o céu decide agir, nenhuma resistência humana ou espiritual consegue permanecer de pé. Os olhares que você sentiu como desprezo, as palavras que pareceram julgamentos, todas as dores que carregou sozinho, eu estou recolhendo neste instante. Há consolo descendo com poder, uma espécie de abraço invisível envolvendo tua alma. Você não precisa entender tudo, basta permanecer ouvindo. A cada frase, meu espírito está reconstruindo partes tuas que você já nem lembrava que existiam. A rotina te desgastou. O tempo tirou o brilho de coisas que antes te davam alegria. Mas isso não é o fim. É o começo de uma nova fase. Meu espírito não te chama para lamentar perdas, mas para ativar propósitos. O que você perdeu, eu posso devolver com algo muito mais precioso. O que foi arrancado pode se tornar plataforma de vitória. Só que antes disso, você precisa abrir o coração para aquilo que ainda não compreende. Eu estou fazendo algo novo, e isso começa dentro. Uma limpeza silenciosa de tudo que tem te impedido de respirar com paz. Eu estou reordenando teus pensamentos, tirando o peso do medo, desfazendo nós emocionais que você nem conseguia descrever. Esse processo pode ser sutil, mas é real.
Ele começa com escuta, com obediência, com a coragem de permitir que meu espírito complete o que começou quando você apertou o play. Você foi fiel em meio ao caos. Honrou mesmo quando não foi reconhecido. Perdoou quem não soube valorizar sua entrega. E agora é hora de colher. Há um ciclo se encerrando. Uma estação de dor sendo substituída por uma de renovo. Mas isso só será real se você ouvir até o fim. Porque a promessa precisa ser absorvida com todo o coração. Cada palavra é parte do que eu preparei exclusivamente para você neste instante. Quantas vezes você já pensou em desistir de orar por certas situações? Pensou que não adiantava mais, que era melhor aceitar a dor como parte da vida. Mas hoje eu venho dizer: nada está encerrado enquanto meu espírito ainda clama. Enquanto o céu ainda fala, há esperança, há restauração. E você está no centro desse mover. Não é por mérito, é por amor. Não porque pediu, mas porque eu vi que era a hora. Há vozes tentando te calar. Há ruídos tentando confundir tua fé. Mas a voz do meu espírito é clara. Ela não compete. Ela se impõe com amor. Te chamo para lembrar quem você é em mim. Te chamo para recobrar a identidade que o tempo tentou apagar. Você não é o que as feridas dizem. Você é o que eu declarei sobre tua vida antes mesmo de você nascer. E essa verdade será restaurada agora. Não importa quantos tenham desistido de você. Eu não desisti, nem por um segundo. Mesmo quando você se afastou, eu permaneci. Mesmo quando teu coração esfriou, meu amor se manteve aceso. E hoje, esse fogo está te alcançando. Está reacendendo aquilo que parecia apagado. Meu espírito clama porque há algo valioso demais dentro de você para ser enterrado pelo desânimo. E esse valor será revelado em breve. Quantas vezes você parou para cuidar dos outros, esquecendo de si? Quantas vezes você ofereceu forças que nem tinha? Eu vi. E agora é a minha vez de cuidar de você. De segurar tua alma no colo e soprar vida onde o cansaço criou rachaduras. Esse momento não é apenas uma pausa, é uma visitação. O céu te encontrou exatamente onde você está. E isso muda tudo. Eu creio no plano de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Não há impossíveis quando você abre o coração para o que é eterno. E hoje, o eterno se mistura com o presente. Sua vida será marcada por algo que não tem explicação, mas terá frutos. E esses frutos alcançarão até os que ainda não acreditam. Você não precisa mostrar força o tempo todo. Pode descansar. Pode permitir que eu te sustente. Tem horas que o mais espiritual que você pode fazer é parar, ouvir, deixar que o Espírito te envolva com paz. Hoje, o clamor não é uma cobrança, é um convite, um chamado à leveza, à confiança, à rendição. Quem atende ao clamor do céu nunca mais vive da mesma forma. Pessoas que te cercam perceberão. Não porque você dirá algo, mas porque a presença que carrega será diferente. O ambiente muda quando alguém responde ao Espírito. E essa transformação começa agora. Há um revestimento vindo sobre tua alma, uma força tranquila, mas firme, sendo liberada. Você está sendo fortalecido para sustentar aquilo que antes te sobrecarregava. Não existe situação que esteja fora do alcance do meu mover. Não há enfermidade, caos familiar, preocupação com filhos, diagnósticos ou crises financeiras que eu não possa transformar. Mas a mudança começa quando você se alinha ao som do céu, quando reconhece que não é mais tempo de viver apenas com os sentidos naturais, mas com os olhos da fé. E essa fé começa a crescer agora. Você não é invisível. Mesmo quando tudo parece silêncio, o céu está em movimento. Enquanto você cuida dos detalhes do dia a dia, eu estou cuidando do invisível.
Há portas que você não vê, mas que estão se abrindo. Há caminhos sendo alinhados no secreto. E tudo isso começa quando você decide permanecer ouvindo, mesmo sem compreender tudo. A obediência atrai milagres. Cada respiração sua agora é um sinal de que a vida ainda tem um propósito poderoso. Não importa o que disseram sobre você. O que vale é o que eu escrevi a teu respeito. E essa história está sendo reescrita a partir de agora. Não pela força do teu braço, mas pela força do meu espírito. Ele clama porque há promessas se ativando. E essa ativação está acontecendo enquanto você escuta. Essa mensagem não é sobre emoção, é sobre revelação. É sobre abrir espaço no coração para aquilo que só o céu pode realizar. E quando isso acontece, tudo muda. Até o jeito de ver as dificuldades muda, porque você percebe que não está mais sozinho no processo. A presença que habita em você será suficiente. Ela te guiará até onde sua força natural não poderia te levar. Ainda há promessas que não se cumpriram, e você já quase deixou de esperar por elas. Mas hoje o Espírito te lembra. O tempo de Deus não falha. O que parece atraso, muitas vezes, é proteção. O que parece esquecimento, na verdade, é cuidado. E você está sendo preparado para receber o que pediu da maneira que eu sei que será melhor. Confie, mesmo quando não entender. Tudo será revelado. Você está sendo renovado por dentro. Essa renovação começa com cada palavra que eu mesmo sopro dentro de ti agora. Há um recomeço em movimento. Uma página nova sendo escrita com a tinta da graça. O clamor do Espírito não foi em vão. Ele veio para ativar o sobrenatural. E essa ativação já começou. O que você sente agora é a prova de que eu estou aqui. Você não precisa esperar o cenário mudar para sentir paz. A paz já está sendo liberada agora. Ela não depende das circunstâncias, mas da presença. Meu espírito é a presença que muda tudo, que transforma lares, que sara relacionamentos, que restaura o diálogo, que traz de volta o que se perdeu. Há uma restauração invisível acontecendo na tua casa enquanto você permanece ouvindo esta mensagem. Você já enfrentou coisas demais para duvidar agora. Já venceu crises que ninguém imaginava. Já passou por desertos onde parecia não haver saída. E se você chegou até aqui, é porque há algo maior te sustentando. Esse algo tem nome: meu espírito. Ele não te sustentou apenas para sobreviver. Ele te guardou para florescer. E esse florescimento começa agora. Mesmo com as marcas, mesmo com os sinais do tempo. Há dias em que tudo parece em câmera lenta, em que você acorda e sente o peso das responsabilidades antes mesmo de se levantar. Nessas horas, o Espírito não se cala. Ele sussurra teu nome, como quem lembra que você ainda tem um propósito. E se você escuta, algo muda. O dia ganha novo ritmo. A alma encontra alívio. O corpo sente o toque invisível da graça. Isso não é imaginação, é intervenção divina. Você não precisa dar conta de tudo. Há uma diferença entre ser responsável e carregar fardos que não são seus. Meu espírito te convida hoje a discernir isso. O que for teu, eu te fortalecerei. O que não for, eu te aliviarei. E tudo começa com a escuta, com a entrega, com o abrir do coração, porque quando você se rende, eu assumo, e quando eu assumo, o impossível se torna possível. Eu estou gerando em você uma sensibilidade nova, algo que os olhos naturais não percebem, um tipo de discernimento que te protegerá de ambientes, palavras e decisões erradas. Essa sensibilidade é fruto da tua disposição em ouvir. Quem ouve com o espírito, enxerga com a alma. E quem enxerga com a alma, escolhe com sabedoria. A sabedoria que você pediu está sendo liberada agora. O Espírito Santo não fala à toa.
Ele clama porque há algo urgente em curso. E você foi escolhido para participar disso. Não apenas como espectador, mas como agente. Há pessoas que só serão alcançadas se você responder ao chamado. E essa resposta não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. Uma entrega verdadeira move céus e transforma destinos. E essa entrega começa aqui, com escuta. A presença que te envolve agora é a prova de que não é tarde demais. O tempo que você julgava perdido será redimido. Eu sou especialista em recomeços, em restaurar sonhos antigos, em reavivar ministérios esquecidos, em curar relacionamentos que pareciam destruídos. Meu espírito não clama para te lembrar do que você perdeu, mas para ativar o que ainda está por vir. E o que está por vir é abundante. Você vai perceber que as orações começarão a fluir com mais liberdade, que a conexão com o céu será mais natural, que as respostas virão com mais clareza. Isso não será fruto de esforço, mas de comunhão. O Espírito clama porque quer habitar com liberdade em tua rotina. Ele quer caminhar contigo entre as tarefas. Ele quer ser companhia nas madrugadas. Ele quer ser paz nos dias difíceis. Nada será como antes. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A partir deste momento, uma nova perspectiva se abre. Você não verá mais com os olhos da dor, mas com os olhos da fé. Não interpretará mais os silêncios como ausência, mas como preparação. E saberá esperar com esperança. Porque quem ouve o Espírito aprende a confiar sem ver. Aprende a descansar mesmo sem entender tudo. Você vai sentir os dias se transformando aos poucos. Não pela ausência de desafios, mas pela presença que estará contigo em cada passo. A leveza que parecia impossível voltará. Não como uma pausa, mas como um novo estilo de vida. Um jeito de caminhar com confiança, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Isso é obra do meu Espírito. Ele não te leva a negar a realidade, mas a enfrentá-la com a certeza de que eu caminho contigo. É nesse ritmo sagrado da escuta que tua alma será fortalecida. As vozes que tentam te enfraquecer vão perder força. A ansiedade que apertava o peito começa a ceder. Aquela inquietação que vinha sem motivo, aquele cansaço inexplicável, tudo isso será trocado por sensações de paz e segurança. É assim que eu ajo, não invado, eu cuido, não forço, eu convenço, e neste momento teu coração já está sendo tocado com sabedoria e cura. Se você olhar com atenção, perceberá os pequenos sinais de transformação. As palavras ganham mais sentido, os pensamentos encontram mais ordem, aquilo que parecia confuso se organiza. É o Espírito trabalhando de dentro para fora, e o que começa dentro logo transborda. Sua fala será mais doce, sua presença mais acolhedora. Você será canal de equilíbrio, mesmo sem perceber, porque quem ouve o céu, carrega o céu. Muitos se perdem tentando ser fortes o tempo todo, mas a verdadeira força nasce da escuta. Quem para ouvir, encontra sabedoria para continuar. E o clamor do meu espírito não veio para te pressionar, veio para te realinhar. Veio para lembrar que você é mais do que as dores que sofreu. É mais do que os papéis que assumiu na vida. Você é casa viva onde eu habito, e onde eu habito, há transformação. Nada será desperdiçado. Nem o que você suportou em silêncio, nem o que você teve que aceitar sem explicações. Eu conheço cada lágrima que escorreu quando você decidiu não desistir. E hoje, recompenso tua persistência com paz. Não a paz que o mundo oferece, mas aquela que permanece mesmo em meio à tempestade. Aquela que não depende de respostas, mas de presença. E essa presença está contigo agora. Talvez você ainda se pergunte se conseguirá dar os próximos passos. Talvez as forças estejam baixas e o coração cansado. Mas ouça, você não vai caminhar só. Meu Espírito vai à frente. Ele prepara o caminho.
Ele sustenta teus pés. Você não precisa saber o destino final, só precisa confiar no próximo passo. E esse passo é a escuta, é a permanência, é a rendição diante de uma voz que nunca te deixou. Há algo muito sagrado acontecendo neste instante. Enquanto você continua ouvindo, camadas antigas estão sendo arrancadas. Palavras negativas que te feriram estão sendo substituídas por declarações divinas. Memórias amargas estão perdendo espaço para novas convicções. O Espírito Santo trabalha com sutileza, mas com precisão. Ele sabe onde tocar, sabe o que restaurar, e o processo já começou. A tua caminhada será marcada por uma nova clareza. Você vai perceber o que antes passava despercebido, vai enxergar com mais sensibilidade, ouvir com mais profundidade, reagir com mais sabedoria. Isso não será esforço humano, será fruto de escuta espiritual. O clamor do meu espírito desperta dons adormecidos, e muitos dons teus estavam apenas esperando essa ativação. Agora é tempo de despertar. Aqueles que te cercam sentirão diferença, não por causa de atitudes forçadas, mas por causa da essência restaurada. O que o Espírito Santo transforma dentro, muda tudo ao redor. A tua presença será como um refúgio para os que estiverem feridos. As palavras que você disser terão peso de cura. Os gestos simples terão impacto eterno, porque quem anda com o céu, carrega o céu. E você foi chamado para isso. Nada nem ninguém conseguirá anular o que eu estou fazendo em você agora. Não importa quantas críticas, quantos erros, quantas falhas, o clamor do meu espírito não é por causa da tua perfeição, mas por causa do meu amor. Um amor que não desiste, que não se cansa, que não se ofende. Um amor que insiste quando todos recuam. Um amor que cobre o que a mente não entende. E esse amor é o que te envolve agora. Você será surpreendido, não por coincidências, mas por sinais. Eu sei o que você tem enfrentado e sei o quanto desejou respostas mais claras. Elas virão na forma de encontros, de palavras, de confirmações que te darão paz. Eu me comunico com quem escuta. E você está ouvindo com o espírito aberto. Por isso, prepare-se. Há surpresas de misericórdia a caminho. Há promessas sendo desenterradas. O tempo de calar o espírito passou. Agora é tempo de seguir sua direção. Quando ele clama, é porque há algo urgente. E essa urgência não é para te assustar, é para te libertar. Há prisões invisíveis sendo rompidas. Correntes de pensamentos repetitivos, padrões de autossabotagem, medos disfarçados de prudência. Tudo isso está sendo desfeito agora, pela força suave e infalível da escuta verdadeira. Eu creio no plano de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. O que está por vir não é limitado pelo que você já viveu. É completamente novo. É maior do que teus planos, mais profundo que teus medos, mais forte que qualquer resistência. Você já não está mais no mesmo lugar espiritual de antes. Algo em você se rompeu e se reconectou. Há uma aliança nova sendo firmada, não por ritos, mas por escuta. Não por promessas humanas, mas por compromisso eterno. Essa aliança te sustentará nos dias bons e nos dias difíceis. Ela será tua fonte de paz, será tua força silenciosa e será visível a todos que te olharem com atenção. Algumas respostas virão com dor, porque tocarão em lugares que você evitava, mas até essas respostas serão cura, porque meu espírito não expõe para humilhar, expõe para curar. Ele mostra o que precisa ser tratado com amor e te dá forças para mudar. Você não será deixado sozinho nesse processo. Eu estarei contigo em cada ajuste, em cada renúncia, em cada escolha que te alinhar à verdade.
A verdade liberta, e o clamor do meu espírito te conduz a ela. A verdade de quem você é, a verdade do que eu vejo em ti, a verdade do que você pode viver. Quando essa verdade entra, as mentiras não resistem. As acusações internas perdem força. Os sentimentos de inadequação desaparecem. E nasce dentro de ti uma coragem nova, uma fé renovada, uma convicção firme de que você é amado. E se há amor, não há medo. Se há presença, não há desamparo. Se há escuta, há direção. E se há direção, você pode caminhar com segurança, ainda que não entenda tudo, ainda que o chão pareça instável. O Espírito te guia com sabedoria. Ele é a voz que te chama, mas também é o braço que te sustenta. A paz que você sente agora é fruto disso, de uma presença real, concreta e transformadora. Você será instrumento de reconciliação. Vai perceber pessoas voltando, laços sendo refeitos, palavras pedindo perdão. Tudo isso não por acaso, mas porque tua escuta silenciosa está ativando milagres no mundo visível. Quando alguém responde ao Espírito, a realidade ao redor se curva, a atmosfera muda. As pessoas se aproximam. A cura alcança até os mais distantes, e isso já começou em você. Essa sensibilidade espiritual será tua proteção. Ela te alertará de ambientes nocivos, te afastará de armadilhas emocionais, te guardará de decisões precipitadas. O Espírito Santo será tua bússola interna, e enquanto você continuar ouvindo, continuará sendo guiado. Mesmo que surjam obstáculos, tua sensibilidade será tua força. A escuta se tornará teu maior poder, tua conexão mais valiosa. E mesmo quando nada fizer sentido, confie, porque há um tempo para entender e há um tempo para simplesmente permanecer. Este é o tempo de permanecer, o tempo de confiar no processo, o tempo de deixar o Espírito trabalhar sem pressa, sem cobrança. Ele sabe o que está fazendo, sabe onde está tocando e sabe exatamente o que virá depois desse momento sagrado entre você e Ele. Não será necessário provar nada a ninguém. O que está sendo gerado em ti falará por si. A paz será o testemunho. A constância será a resposta. A sabedoria será a evidência. E os frutos não mentem, porque tudo que é gerado pela escuta do Espírito floresce, mesmo no deserto, mesmo sob resistência, mesmo sem aplausos. Você está florescendo, e quem floresce na presença nunca mais volta a murchar. E mesmo que tudo ao teu redor pareça desacreditar do teu processo, nada conseguirá interromper o que começou no teu interior. O mundo pode continuar barulhento, mas dentro de ti haverá silêncio cheio de sentido. A presença do Espírito vai se manifestar até nos detalhes mais simples, no olhar mais calmo, no abraço mais leve, no jeito com que você se levanta para viver mais um dia. Isso não vem de esforço, vem de escuta, vem de entrega, vem de confiança profunda. E com o tempo, você vai perceber que certas coisas já não te afetam como antes. O que antes te tirava a paz, agora só passa por ti, sem deixar marcas. O que antes te prendia ao passado, agora se dissolve diante da clareza que nasce da presença. Isso não é frieza, é maturidade. É o resultado de uma alma que aprendeu a andar com o céu. Quem responde ao clamor do Espírito começa a ver com os olhos da eternidade. A tua sensibilidade não é fraqueza, é sinal de que o Espírito está habitando com profundidade. Essa sensibilidade te dará discernimento para identificar o que edifica e o que enfraquece. Vai te mostrar caminhos que antes passavam despercebidos e vai te ensinar a recuar quando for necessário preservar tua paz. Tudo isso acontece porque quem ouve com o coração aprende a caminhar com sabedoria. Você ainda verá frutos que julgava perdidos começarem a surgir. Pessoas que pareciam afastadas do propósito irão se reconectar. Histórias que pareciam seladas pelo fracasso
serão reescritas. Tudo isso será consequência do teu posicionamento em silêncio, porque ouvir o Espírito é também um ato de guerra, uma guerra sem ruído, mas cheia de autoridade. O céu responde a quem permanece firme, mesmo sem aplausos. Enquanto você se rende à escuta, a cura continua acontecendo. Não apenas em ti, mas em quem está perto. O teu ambiente será afetado pelo que está sendo construído em silêncio. Teus gestos simples serão como sementes lançadas no solo certo. E mesmo sem saber exatamente como, você verá os sinais de que algo maior está em andamento. O invisível está sendo ordenado. O invisível está se tornando real. Talvez por muito tempo você tenha se sentido sem direção, caminhando, mas sem rota clara, lutando, mas sem entender a origem do conflito. Hoje tudo começa a ganhar outro sentido. A presença do Espírito reorganiza as coisas dentro de ti, dá nomes aos sentimentos, traz à luz o que antes estava confuso. E com isso, a paz se estabelece, não como um fim, mas como ponto de partida para uma nova fase. Eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. Quando você entrega, a confiança não vem da lógica, mas da certeza do cuidado. E é exatamente esse cuidado que está te envolvendo agora. Você está sendo sustentado por algo que não se explica, apenas se sente. Algo que não se vê, mas que transforma tudo o que toca. Muitos esperam grandes sinais, grandes vozes, grandes manifestações. Mas os céus têm se manifestado no simples, no detalhe, no toque sutil. A verdadeira profundidade espiritual não faz alarde. Ela acontece quando você para ouvir. Quando você desacelera para perceber, quando você deixa de lado o automático e se abre para o extraordinário que acontece dentro. E o extraordinário já começou. Alguns sentimentos antigos ainda tentam voltar. Há lembranças que te visitam para te lembrar de onde veio. Mas saiba, o passado não tem mais autoridade sobre o teu presente. O que te moldou não define teu destino. O Espírito te chama para viver o novo. E para isso, Ele está limpando cada vestígio de dor que ainda resta. Não se assuste se algumas emoções vierem à tona. Elas estão saindo para que a cura entre. Há um tempo novo sendo gestado dentro de ti. E como tudo que nasce, exige cuidado, paciência e sensibilidade. Por isso, preserve esse momento. Não permita que ruídos externos abafem a voz que está te guiando. Proteja a tua escuta, valorize teu silêncio, honre a presença que está operando com mansidão. O que está sendo formado dentro será poderoso fora, mas tudo começa nesse lugar secreto. Às vezes, você sentirá vontade de se afastar de algumas coisas. Não porque esteja se fechando, mas porque está se alinhando. O Espírito te conduzirá a ambientes onde tua paz será preservada. Te mostrará o que vale teu tempo e o que não merece tua energia. Essas direções são respostas, são sinais de que tua escuta está ativa. E uma escuta ativa é uma bússola segura para dias de turbulência. Outras vezes, ele te impulsionará para perto de quem precisa da tua presença. E mesmo sem palavras, você será a resposta. Porque quem carrega o Espírito leva consolo com um simples olhar. Tua vida será um testemunho silencioso de que a escuta transforma, de que a presença muda tudo, de que o céu, quando habita em alguém, torna a vida mais leve. E essa leveza vai alcançar muitos através de ti. Você pode não perceber agora, mas há ciclos sendo encerrados, laços nocivos se desfazendo, portas erradas se fechando. Tudo isso para te posicionar no centro do que foi planejado. Não se preocupe com as perdas aparentes. Às vezes, perder é um sinal de proteção. Às vezes, ser deixado de lado é a maneira que o céu usa para te preservar.
O clamor do Espírito te reposiciona, e isso é livramento. Nada do que te feriu ficará sem sentido. Eu vou usar tudo, cada lágrima silenciosa, cada oração feita em meio ao cansaço, cada dia que você escolheu continuar, mesmo sem forças. Tudo isso será matéria-prima para algo muito maior. Há um propósito escondido em cada dor suportada. E o Espírito que agora te toca também é o Espírito que transforma cada ferida em força, cada perda em sabedoria. Você será surpreendido por respostas que pareciam demoradas. Não porque tudo vai mudar de uma hora para outra, mas porque o teu coração já está diferente. A tua forma de esperar será outra. Haverá paz mesmo antes do milagre. Haverá confiança mesmo antes da resposta. Porque agora quem te guia é o Espírito. E quem anda com ele não precisa de garantias. Precisa apenas continuar ouvindo. Algumas pessoas não entenderão essa mudança, não saberão explicar o brilho no teu olhar, a serenidade no teu tom de voz, a firmeza com que você vive. Mas isso não precisa ser explicado, porque tudo o que é gerado pelo Espírito se revela no tempo certo. Quem for sensível perceberá. Quem estiver pronto se aproximará. E quem não entender será tocado mesmo sem compreender. A tua escuta vai gerar transformação, vai desbloquear áreas que estavam paralisadas, vai restaurar relacionamentos, vai reavivar sonhos, e tudo isso sem precisar de grandes atos, porque o verdadeiro mover começa no interior. Quando você se alinha com o céu, tudo ao redor responde. Até o que parecia morto começa a florescer. Até o que estava distante começa a voltar. Isso é consequência da presença. Quando a dúvida vier, volte para a escuta. Quando o medo te visitar, volte para a escuta. Quando a pressa tentar te arrastar, volte para a escuta. Porque é nela que está a tua força. É nela que a direção se revela. É nela que o amor cresce. O clamor do Espírito não é um evento. É um estilo de vida, um convite contínuo à profundidade, uma porta que, uma vez aberta, transforma para sempre quem entra. Mesmo nos dias em que você se sentir frágil, continue ouvindo. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, continue ouvindo. Porque a constância na escuta é o que sustenta os milagres. Não se trata de fazer muito, se trata de permanecer. O céu valoriza quem permanece, quem insiste na presença, quem se recusa a seguir sem direção. E você está entre esses. Você verá portas que não se abriam começarem a ceder. Caminhos que pareciam bloqueados serão liberados. Mas isso não será por insistência humana. Será pelo poder da sensibilidade espiritual. Porque quando você ouve com profundidade, começa a agir com sabedoria. E a sabedoria atrai favor, atrai conexão, atrai solução. A escuta te posiciona onde os olhos naturais não conseguem te colocar. Tudo que você vive a partir de agora será reflexo da tua comunhão. A escuta será o termômetro da tua paz. Quando ela diminuir, você sentirá o desequilíbrio. Quando ela aumentar, tudo se alinhará novamente. Porque o Espírito é como o vento. Você não vê, mas sente. E quem aprende a seguir esse vento nunca mais se perde. Nunca mais caminha sem direção. Continue cuidando da tua escuta. Valorize os momentos de silêncio. Honre a presença com tua atenção. Não permita que o barulho externo roube o que está sendo gerado dentro. Você foi chamado para algo profundo, para um tipo de vida que não depende do aplauso, mas da presença. E essa vida está te esperando todos os dias, sempre que você parar para ouvir de verdade. A tua escuta está te refazendo por dentro. Há feridas antigas que já não ardem como antes. Há assuntos mal resolvidos que já não controlam mais teus pensamentos. Isso é cura acontecendo sem alarde. Quando o Espírito habita, ele vai limpando os cantos escuros da alma, substituindo as sombras pela luz da verdade. E onde há verdade, há liberdade.
Você não foi criado para sobreviver em silêncio, mas para florescer com sentido. Esse florescimento não depende de reconhecimento alheio. Ele começa no íntimo, no encontro entre tua alma cansada e a presença que renova. É no silêncio da escuta que os milagres começam a se formar. Nada exterior poderá impedir o que está se alinhando dentro de ti. Você está sendo moldado com propósito. Cada detalhe da tua jornada, por mais difícil que tenha sido, agora começa a revelar um desenho maior. Existem áreas da tua vida que estavam adormecidas, esperando apenas uma resposta sincera. Essa resposta foi tua escuta. Foi tua permanência diante de uma presença que não grita, mas transforma. Há dons sendo despertados. Há convicções sendo reacendidas. Há promessas antigas voltando à tona. Tudo isso como fruto do teu coração que decidiu ouvir, quando tudo ao redor sugeria desistência. Você está se tornando uma ponte. Alguém que liga o céu à terra por meio da presença. Não com discursos, mas com vida. As pessoas verão em ti algo que não se explica, mas se sente. Um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Um tipo de firmeza que nasce da entrega. E isso será resposta para muitos que estão à beira de esgotamento. Sua escuta está se tornando fonte para outros. Enquanto você escuta, o Espírito revela o que precisa ser deixado. Existem cargas que não são mais compatíveis com a nova estação que se aproxima. Relações, hábitos, pensamentos, memórias que te mantinham preso ao passado. Tudo isso está sendo desconstruído com sabedoria e amor. Ele não arranca a força, ele convida à libertação. E essa liberdade está se formando com cada palavra ouvida. Há dias em que a solidão grita mais alto, mesmo cercado por muitos. Mas hoje, mesmo que ninguém mais compreenda, tua alma está sendo acolhida. A presença que te envolve agora conhece cada detalhe teu. Não apenas o que você mostra, mas o que esconde. E mesmo conhecendo tudo, permanece. Essa é a beleza do amor divino. Ele não recua diante da dor. Ele se aproxima, se assenta e transforma. Não há erro que te desqualifique para o que eu preparei. Nenhuma falha tem poder de anular o que foi gerado com verdade. Você ainda será canal de cura onde antes havia dor. Ainda será resposta onde antes foi só silêncio. Isso não é peso, é privilégio. Quem escuta com entrega recebe mais do que conforto, recebe autoridade. Autoridade para abençoar, orientar e carregar outros no colo da fé. Eu creio no plano de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Romanos 8:28. Mesmo o que parecia destruição foi parte da construção. Mesmo os dias mais difíceis tiveram um papel fundamental no que você está se tornando. Hoje, tudo isso se organiza diante de ti com clareza. Você está mais forte, não aquela força que se impõe, mas a que sustenta em silêncio. A força que permanece quando os ventos mudam. A força que escuta antes de reagir, que ora antes de decidir, que ama mesmo quando é mal interpretada. Essa força não veio de você, veio da presença. E ela cresce a cada dia em que você escolhe ouvir com o coração aberto e os pés firmes na confiança. Alguns ciclos vão se encerrar naturalmente. Não será por mágoa, será por direção. O Espírito te mostrará o que precisa de distância, o que precisa de reconstrução e o que precisa simplesmente ser deixado no passado. Confie nesse processo. A escuta trará clareza e com clareza você fará escolhas com leveza. O que é guiado pelo Espírito não gera confusão, gera paz, mesmo em meio à dúvida. A dúvida, aliás, não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está despertando para perguntas que só o céu pode responder. Não se culpe por não ter todas as certezas. A fé não exige total compreensão. Ela pede rendição. E quando você se rende, mesmo sem entender, algo se reorganiza por dentro.
A presença preenche o que a lógica não alcança, e esse preenchimento te sustentará nos dias escuros. Há um som sendo gerado dentro de ti, um som que não pode ser ouvido com os ouvidos naturais. É o som da esperança voltando a respirar, do amor próprio sendo restaurado, da coragem ressurgindo. O clamor do Espírito não é ruído, é música que cura, palavra que reconstrói. Ele não chama com desespero, mas com constância. E essa constância tem o poder de curar tudo o que parecia irreversível. O irreversível, para mim, é apenas uma oportunidade de milagre. O que te disseram que não tem mais jeito, eu digo que será refeito, mas não da forma antiga. Será novo, inédito, diferente. Porque meu agir não é repetição, é criação. E você está sendo reposicionado para receber algo que nunca viu antes. Mas para isso, é preciso continuar ouvindo. A escuta é a chave que abre essa nova realidade. O Espírito não vem para condenar teus passos incertos. Ele vem para ensinar a andar de novo. Ele vem para fortalecer joelhos trêmulos, para aquecer mãos que já estavam frias de tanto carregar. O teu corpo pode estar cansado, mas tua alma está sendo tocada com fogo vivo. Esse fogo não queima para destruir. Ele aquece, ilumina e dá direção. E hoje esse fogo está aceso em ti. Você já não precisa se provar. Já não precisa agradar todos. Já não precisa explicar tanto. O Espírito está te ensinando a valorizar o essencial, a proteger o que é verdadeiro, a se afastar do que suga tua energia. Tudo isso com sabedoria, com elegância espiritual, com discernimento. Há uma maturidade vindo sobre ti que te fará suportar o que antes te derrubava. Isso é crescimento. E no meio desse crescimento haverá dias de silêncio profundo. Não tema esses dias. São dias de trabalho interno. Dias em que o Espírito constrói com delicadeza aquilo que ninguém vê. Não é ausência, é preparação. É como um oleiro moldando algo precioso. Ninguém entende o processo de fora, mas quem se permite ser moldado sente que algo está sendo formado com propósito. Você não precisa correr, nem apressar as coisas, nem se comparar com o tempo de outros. O Espírito tem teu tempo, tua estação, tua hora, e tudo acontecerá como tem que ser. A escuta é a única urgência. O resto se encaixa, se organiza, se alinha. Enquanto você ouvir, não se perderá. Enquanto permanecer, será sustentado. A escuta é o ponto de equilíbrio entre o que você vive e o que eu prometi. E as promessas não foram esquecidas. Cada uma continua viva diante de mim. Algumas precisaram ser adiadas porque teu coração ainda não estava pronto para receber. Outras, eu protegi de ataques que você nem percebeu. Mas agora, a sensibilidade que você está desenvolvendo te permitirá reconhecer quando elas começarem a se cumprir. E isso acontecerá com naturalidade, sem forçar, sem implorar. A tua fé será refinada, como ouro que passa pelo fogo e sai mais puro. Você será referência para muitos, não por status, mas por verdade, porque tua escuta gerará sabedoria, tua obediência revelará caminhos, tua entrega inspirará rendição. Isso tocará vidas de forma simples, mas profunda. O Espírito usará tua vida como resposta, e cada passo teu será carregado de propósito. Mesmo que as vozes de fora tentem te confundir, a voz de dentro será mais alta. Ela não te gritará, te lembrará com amor. E sempre que você se perder, saberá como voltar, saberá onde encontrar direção, saberá em quem confiar. A presença que hoje te envolve será teu lugar seguro, teu ponto de retorno, teu abrigo em meio ao caos. Essa presença não falha, não muda, não abandona. Tudo que você precisa já começou a ser construído. Agora é tempo de cuidar da escuta, de alimentar esse espaço interno com silêncio, oração e presença, de proteger o que está nascendo, de guardar o que está sendo restaurado.
O clamor do Espírito é também uma promessa de que, se você continuar ouvindo, nada te faltará, nem força, nem paz, nem direção. Há uma nobreza silenciosa em quem escuta com o coração inteiro. Você não corre para ser o primeiro a falar, porque aprendeu o valor de uma escuta profunda. E nessa escuta, o Espírito encontra espaço para agir. Ele não disputa com o ruído da pressa, nem com a vaidade do saber. Ele se instala no interior de quem reconhece que não sabe tudo, mas quer aprender com aquele que sabe todas as coisas. Essa postura abre as portas do invisível. O que está sendo moldado em ti não é apenas para este tempo. Está sendo preparado algo duradouro. Uma solidez interior que não depende de estação, de aprovação ou de resultados. Uma paz que não se desmancha com notícias ruins. Uma fé que não se apaga com atrasos. Isso só é possível porque a escuta tornou-se tua rotina espiritual. E onde há constância, há maturidade. O Espírito confia a quem permanece. Nos próximos dias, você perceberá mudanças sutis acontecendo à tua volta. Pessoas com quem antes era difícil conversar, agora se abrirão com mais facilidade. Situações que pareciam emperradas se destravarão com suavidade. Haverá uma fluidez diferente nos teus encontros, nas tuas decisões, até nos teus silêncios. Não será acaso. Será reflexo da sintonia entre tua escuta e a direção do Espírito. Você foi chamado para caminhar com profundidade, para não se contentar com o superficial, para atravessar a vida com a leveza de quem não corre atrás do vento, mas vive alinhado com o propósito eterno. Essa sensibilidade exige renúncias. Haverá momentos em que será necessário recuar de discussões, silenciar diante da crítica e perdoar mesmo sem reconhecimento. Isso é maturidade. Isso é fé prática. Eu estou fortalecendo o que há de mais essencial em você. Estou curando as raízes, tocando as fundações, sustentando os alicerces que o tempo tentou corroer. Não com discursos prontos, mas com presença. Meu Espírito te visita como uma brisa, mas transforma como um vendaval. Ele não arrasta, ele reforma. E tudo o que está sendo reformado agora será base para as próximas conquistas. Não se assuste com o desconforto que acompanha o crescimento. À medida que você escuta mais, começa a perceber o que antes passava despercebido. A sensibilidade espiritual torna teus olhos mais atentos, tua mente mais clara, tua alma mais exposta. Isso, às vezes, dói. Mas é essa dor que anuncia a cura. É nesse lugar vulnerável que eu derramo revelações. O Espírito não chama quem finge força. Ele se aproxima de quem se permite ser verdadeiro. E é nesse movimento de verdade que teu caráter está sendo afinado. As áreas que antes reagiam com ansiedade agora aprendem a descansar. As palavras impensadas cedem lugar ao silêncio sábio. O impulso se transforma em direção. Isso não é obra da tua vontade, é obra da escuta. Porque quem ouve o céu, reproduz o céu. E o céu não tem pressa, o céu tem propósito. Você ainda verá promessas antigas ganhando vida nova. Aquilo que você guardou no coração, com temor de parecer ilusão, agora será reacendido com fé. Porque não era imaginação, era profecia. E profecia não morre, apenas espera o tempo certo. O Espírito te trouxe até aqui para lembrar que o tempo certo não depende das circunstâncias, mas da disposição do teu coração. E teu coração está se abrindo para viver o que já foi decretado. Eu creio no plano de Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37:4. A verdadeira conquista começa quando o desejo se alinha com a vontade de quem sabe mais. E quando o teu coração se deleita na escuta, os desejos se purificam. Você passa a querer o que te faz bem.
E o que te faz bem é exatamente o que eu tenho preparado para ti. Haverá reconciliações que você nem esperava mais. Não como fruto de conversas forçadas, mas como resultado de uma presença que organiza o caos. A escuta transforma o ambiente. As pessoas ao teu redor começarão a notar algo diferente. E não será tua aparência, será tua atmosfera. A paz que você carrega dirá mais do que qualquer explicação. Essa paz vem da escuta contínua, da comunhão sem interrupção. E não pense que será sempre fácil. A sensibilidade que você está desenvolvendo também te fará sentir mais intensamente as dores dos outros. Mas isso não será um peso, será um dom. O dom de acolher, de entender, de consolar. O Espírito te ensinará a colocar limites saudáveis sem se fechar. Ele vai te mostrar como amar sem se anular, como servir sem perder tua essência. Isso é equilíbrio, isso é maturidade espiritual. Mesmo que algumas situações ainda não tenham mudado por fora, o que está sendo operado por dentro já é suficiente para sustentar tua jornada. A transformação interior sempre antecede a exterior. O Espírito não se apressa em te entregar o que você quer. Ele se compromete em preparar você para aquilo que virá. E você está sendo preparado. Cada dia de escuta é um tijolo na construção de uma vida sólida. Teu futuro não será decidido pelas incertezas do presente, será guiado pelas certezas da presença. O Espírito não erra caminhos, ele não improvisa, ele conduz com exatidão. Quando você escuta com entrega, você se posiciona para viver exatamente o que foi desenhado para ti. Esse alinhamento é o maior presente que alguém pode receber. E você o está recebendo agora, com silêncio e fé. Você sentirá o desejo de orar mais. Não por obrigação, mas por conexão. A oração fluirá como conversa, o diálogo com o céu se tornará constante. O Espírito será teu companheiro no trânsito, na fila do mercado, no cuidado com quem depende de ti. Ele não vai te visitar, ele vai habitar. E onde há habitação divina, há descanso mesmo no movimento. Há paz mesmo no caos. Não tema os dias difíceis. Eles virão, mas virão com sentido, com direção. Você saberá como reagir, saberá o que calar, saberá o que falar. A sabedoria não é ausência de conflito, é presença de discernimento. E esse discernimento está sendo construído agora, palavra por palavra, pausa por pausa. O Espírito está te dando chaves que abrirão portas nos momentos certos, e você saberá usá-las. A escuta não te isola da vida, ela te prepara para ela, te fortalece para suportar o que antes te quebrava, te capacita para amar o que antes parecia difícil. Essa escuta está moldando tua espiritualidade, está te afastando do religioso e te aproximando do real. Você não está sendo chamado para impressionar ninguém, está sendo chamado para viver em paz, em verdade, em sintonia com o céu. Você será a resposta, não porque sabe muito, mas porque escutou com verdade. O mundo está cheio de vozes, mas carente de ouvidos sensíveis. A escassez de sabedoria nasce da pressa, da fala impulsiva, do conselho sem escuta. Você está sendo treinado para ser diferente, para ouvir antes de reagir, para acolher antes de corrigir, para amar antes de julgar. Isso é o Evangelho em movimento. E se em algum momento você se sentir cansado, volte para a escuta. A presença renova, o Espírito te fortalece. Ele não exige perfeição, exige entrega. Ele não exige que você acerte sempre, mas que permaneça, que continue ouvindo, que não desista da conexão. O que você está construindo não é visível ainda, mas será incontestável no tempo certo, porque o fruto da escuta é incontestável. Talvez você não entenda porque está sendo tocado tão profundamente por essa mensagem. É porque ela está vindo da fonte, não de mim, mas dele.
E quando algo vem da fonte, ele não passa apenas pelos ouvidos. Ele invade o espírito. Ele toca em camadas que ninguém nunca tocou. Isso é o que o Espírito está fazendo agora contigo. Uma cura sem bisturi. Um recomeço sem aviso. Uma resposta sem pergunta. E agora, você começa a perceber o quanto era necessário parar, silenciar, ouvir. A escuta que parecia simples se revelou profunda. E o que parecia uma pausa se revelou uma direção. Esse é o poder da presença. O Espírito está se movendo com delicadeza, não com espetáculo, mas com verdade. E onde há verdade, há transformação. Você está vivendo isso agora, aqui, em cada palavra recebida.